Sejam bem-vindos ao podcast Trabalhar no Exterior, com entrevistas inspiradoras de profissionais brasileiros e suas experiências internacionais. Olá, seja bem-vindo ao podcast Trabalhar no Exterior. Eu sou Eric Menal e todo episódio entrevistamos um profissional brasileiro que trabalha no exterior ou para uma empresa internacional. A ideia é compartilhar histórias reais para inspirar você que busca uma oportunidade profissional lá fora. No episódio de hoje, a gente continua na Europa. No episódio anterior, a gente foi para a Suécia e hoje a gente está na Alemanha. Um amigo meu de longa data, faz tempo também que a gente não fala. A gente está com uma cara bem pior do que tinha na época que a gente era bonito ainda, jovem. Mas a gente vai ter um papo muito legal com o Beno Dresch. Ele está na Alemanha, agora depois vai falar o nome da cidade que eu não vou conseguir pronunciar. E a gente vai falar um pouquinho da trajetória dele, de como ele chegou aí, como é que ele está aí hoje. Beno, brigadão pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Prazer é meu. Primeira vez participando de um podcast. Vamos lá, né? Vamos ver como é que funciona esse negócio. Ainda bem que só gravo o áudio, né, cara? Se fosse o vídeo também... Pena, tava... eu pensei assim, né? Como é que tá aqui? Tá tudo certinho no lugar. Tu até fez a barba hoje, né? Tá todo bonitinho e tal. Beno, fala um pouquinho da tua trajetória profissional, cara, assim, de forma simplificada, da onde que tu conheceu a minha esposa, onde conheceu a Bi fazendo faculdade de informática aqui em Joinville e como é que você chegou aí na Alemanha? Dá uma pincelada aí no teu histórico profissional. Beleza, né? Então, eu tô na área fazem 21 anos já, trabalhando com informática, desenvolvimento de software, né? Comecei pequenininho numa empresinha que tinha 5 desenvolvedores, né? E hoje estamos aí com uma empresa que tem mais de 12 mil funcionários. Uau! E, né, foi crescendo, conheci a Bianca na época na universidade, no IST, né, no Instituto Superior Tupi, em Joinville, onde a gente estudou juntos. E não muito tempo depois de termos terminado a faculdade, 3 anos depois, eu decidi, na época com a minha esposa, decidimos vir para o Brasil, né? E eu vim para o Brasil, vim para a Alemanha, olha só. Vir para a Alemanha, exatamente. Vocês estavam no Brasil. Vocês estavam em Floripa na época, né? A gente estava no Floripa, a gente tinha, né, quer dizer, a gente estudou eu estudei em Joinville, conheci todo, né, Bianca, conheci você e tudo mais, isso foi na época de 2003, 2004, depois a gente conheceu você, né? Mas nessa época eu já trabalhava na Logo Center no Brasil, fazia curso de alemão. Em 2003, meus pais saíram do Brasil, vieram para a Alemanha, né? Para a Áustria, desculpa, para a Áustria, eles saíram do Brasil para vir para a Áustria, e eu sempre tinha aquela vontade de pensar, quero ir para fora, né? Trabalhar no exterior e tudo mais, né? E nunca tinha surgido a oportunidade. Então eu conheci na época a Bárbara, minha esposa, né? Um processo um pouquinho complicado agora, mas enfim, nós decidimos vir junto para cá em 2007, saímos de lá, e a gente veio para cá com aquela oportunidade, pensando, eu quero trabalhar na área de informática, o que na época, pelos familiares e todo mundo que a gente conhecia, falava assim, esquece, né? Você vai trabalhar em produção, vai trabalhar na fábrica, vai, né, fazer pacote, empacotar coisa e tudo mais, né? Mas a gente não desistiu e eu cheguei aqui, fiz a entrevista, falava bem pouco alemão, falava mais inglês, eu fiz a minha entrevista em inglês na época. Interessante. E consegui um trabalho numa empresa em Liechtenstein, que é o principado entre Suíça, Áustria e Alemanha ali, né? Bem naquele... O país é do tamanho de Joinville, menor que Joinville, né? Piraberaba, olha, acho que é maior que Liechtenstein. Fiz a entrevista na época em inglês, o cara me aceitou. 20 dias depois de ter chego aqui, eu comecei a trabalhar na área de informática, né? Isso é difícil, né, cara? É bem raro acontecer. Não é... Eu não sei, hoje em dia eu acho que tá mais fácil hoje em dia porque a gente tem uma falta muito grande de profissionais na área de TI, então se você fala inglês, você já tem uma possibilidade maior. Mas como era uma empresa pequena e tudo mais, o alemão foi uma coisa que dominou e eu aprendi, me esforcei, estudei muito e, né, o alemão dominou, tanto é que depois não consegui mais falar inglês. Né? O inglês sumiu, foi dominado pelo alemão, né? E nessa de coisa, uma empresa muito pequenininha, cheia dos problemas, né? Enfim, não cresceu e tudo mais, a gente dizia, ou a gente volta para o Brasil, ou a gente vai para outro lugar.
E a gente decidiu, daí eu procurei, consegui um emprego na Alemanha e desde então eu estou na Alemanha desde 2008, né? E hoje estamos aí, eu estou aqui já estou há 6 anos nessa empresa que estou trabalhando atualmente, contando que eu tenho que nós temos uma fase de 1 ano daquela saudade do Brasil. A gente falou assim, vamos voltar para o Brasil, voltamos para o Brasil, não deu certo, né? Desistimos, voltamos para cá né? Eu já voltei praticamente com emprego, né? Cheguei aqui na sexta-feira, na segunda-feira, como eu já tinha contatos e tudo mais, cheguei na segunda-feira e já tinha entrevista marcada. Então, né? Funcionou né? E uma empresa de 12 mil empregados, eles estão todos na Alemanha ou é uma empresa global que tem várias subsidiárias? Essa empresa que eu trabalho, ela é uma empresa que atua na área de saúde, né? Quer dizer, produção farmacêutica, de alimentação, de óleo, quer dizer, a gente está envolvido em várias áreas que hoje não tem como você dizer, não é importante, né? Todas as áreas são muito importantes. E a central dela fica em Califórnia, em Santa Clara, né? Do lado do prédio da Apple, né? O OVNI da Apple fica do ladinho deles, né? Da nossa empresa. E a gente tem espalhado pelo mundo, né? A segunda maior central deles fica aqui em Valbronn, onde eu trabalho, com mais de 1.000 funcionários. Quando eu comecei tinha 800 funcionários, hoje eu nem sei o número atual, mas eu calculo entre 1.100 e 1.300 funcionários atualmente. Né? E como é gerenciar pessoas na Alemanha? Porque você está no cargo de gestão e me corrige se eu estiver errado, mas eu lembro uma vez a Bi falou assim, Eric, uma coisa que o Beno me contou foi que, até uma curiosidade, a diferença de salário entre gestor e o resto da equipe não é tão grande como no Brasil. Não sei se isso é fato ou não. E aí, partindo disso, como é que é gerenciar os alemães? Porque eu trago só a minha percepção, né? A percepção é de um povo um pouquinho mais direto, um pouco mais straight to the point. Como é gerenciar um grupo de pessoas aí na tua empresa? Então, eu estou no cargo de gerência já... Como é que a gente fala aqui? Eu tenho que traduzir algumas coisas, tenho que traduzir do alemão em português, que às vezes é difícil, né? Mas enfim... gerenciando com pessoas na minha equipe, pelas quais eu sou responsável, já fazem 2 anos agora. 1 ano e meio, desculpa. 1 ano e meio. E oficialmente como gerente dentro da empresa, cerca de 9 meses agora. Né? Quer dizer, oficialmente como no cargo de gerência. E assim, é diferente do Brasil, como você mesmo falou, o alemão é direto. Hoje eu noto que eu já não sou mais o brasileiro que eu era antigamente. Né? Às vezes a gente fala assim umas coisas, né? Mas ainda tem muito do meu jeitinho brasileiro, talvez isso seja uma coisa interessante para as pessoas aqui e tudo mais, né? Mas faz parte, quer dizer, tudo enriquece, né? Se for o meu jeito brasileiro, enriquece a minha empresa, enriquece a minha equipe e assim por diante, né? Mas, como você falou, sim, o alemão é um povo, na empresa, se eu contar assim como é trabalhar com o alemão, né? Ele é direto, ele precisa de um objetivo, ele tem que saber assim, eu preciso fazer isso daqui e tem que estar esclarecido, claro, né, com pontinhos nos is, com pontos no final da frase, o que precisa ser feito, né? Mas ao mesmo tempo, uma pessoa, ele é muito responsável por aquilo que ele tem para fazer, né? Então não é o tipo de pessoa que você tem que fazer micromanagement, geralmente, né? Quer dizer, o pessoal tem a tarefa e sabe, eu tenho que fazer aquela tarefa, faz parte do meu trabalho, eu vou fazer aquilo lá. E tenta fazer da melhor forma possível. Tem casos, é claro, as pessoas são mais devagares, ou elas se enrolam e tudo mais. A minha equipe, eu tenho 2 casos especiais. A minha equipe são 3 pessoas, eu gerencio 3 pessoas na minha empresa, pelas quais eu sou responsável. E eu tenho mais uma equipe na Índia, né, que são terceirizados com... A minha equipe relacionada ao meu trabalho são 8 pessoas, e aí tem mais um grupo extra que eu controlo, assim, que eu gerencio e tudo mais. São, no total, dá em torno de 33 pessoas relacionadas ao meu trabalho, né? E na minha equipe aqui da Alemanha tem 2 pessoas. Uma fala demais e muito enrolada no momento de falar as coisas, né? É como se fosse, como que chega até Roma? Você passa
pela Europa inteira, chega 3 meses depois em Roma, vamos supor, né? Mas faz parte, quer dizer, ninguém é perfeito. E tem uma outra pessoa que é um pouco, é mais fechado, fala muito pouco, e quando fala, fala direto demais. Então eu tenho que tomar cuidado, e aí sim é um relacionamento com outras pessoas da nossa empresa, nossa equipe e tudo mais. Porque senão às vezes dá aquele... É tão direto que chega ao ponto de a pessoa de dar um... Sabe? Dependendo de quem é que está ouvindo do outro lado, dá um... Né? Né? E hoje essa gestão é toda virtual? Vocês estão trabalhando de casa? No momento é virtual. No momento é virtual. Né? Mas, por um lado, que assim, com relação ao projeto, mas a diferença do Brasil que eu vejo, o alemão ele é responsável. Né? Ele tem uma tarefa, ele leva a tarefa a sério, vai fazer aquilo lá, vai levar à frente, vai buscar, vai resolver e tudo mais. Né? Assim, não é nada contra o brasileiro, não quero, né, em nenhum momento falar que o Brasil é pior ou que aqui é diferente. É diferente. Né? E Ben, assim, como é que é a questão, e é curiosidade minha, porque aqui a gente tem nas empresas a questão muito forte de dificuldade de retenção, FGTS tem que pagar, FGTS tem que pagar. Como é essa questão eu vou usar o termo retenção, como é reter funcionários aí, a dificuldade de talvez demiti-las, existe isso também como existe aqui, e como funciona o processo de contratação? É muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil? Bastante diferente. Muito diferente. Muito diferente. A gente está com um problema bem grande com a nossa equipe da Índia, onde a gente está tendo um problema de retenção, ou melhor, de flutuação, que a gente chama, que a gente está fazendo um trabalho mais profundo agora, de análise, de 38% de troca de pessoas. Caramba. É um valor muito grande, é um valor muito alto de mudança na equipe. Então, isso, na parte de desenvolvimento de software, significa treinamento, má qualidade de código e assim por diante. Né? Aqui na Alemanha, eu estou com a equipe atual que eu estou trabalhando junto. Eu comecei como desenvolvedor, de desenvolvedor eu passei para Scrum Master, e de Scrum Master eu passei para gerente de projetos, gerente da equipe, né? E hoje estou como gerente de pessoal dessa mesma equipe. Há 6 anos estou com as mesmas pessoas na mesma equipe. Nossa! Né? Quer dizer, por mais que seja uma equipe de 3 pessoas numa empresa que tem aqui na Alemanha 1.000 funcionários ou mais de 1.000 funcionários, em 6 anos não ter troca nenhuma é uma coisa que no Brasil rara. Muito né? raro. Muito raro. E a retenção aqui na Alemanha, aqui tem muito aquela questão assim, se você contrata alguém, você tem que saber assim, eu contratei essa pessoa, tu não tem como você demitir ela. Né? Uhum. Então, na nossa filial em Valbron, o meu chefe, que já trabalha bem mais tempo que eu na empresa, parece que ele conhece um caso em que houve uma demissão eu acho que foi não lembro se foi por performance, alguma coisa assim, um problema bem grave que aconteceu quando a pessoa foi demitida da empresa. Isso então, é cultural ou é o custo, cara? Custa muito? Várias coisas. Primeiro, leis que protegem o funcionário. Interessante. Né? Aqui tem muita lei que protege o funcionário, então assim, vamos supor que dá uma crise econômica, a empresa tem que demitir funcionários porque não tem dinheiro para pagar ou porque não sei o quê, algum motivo de força maior. O que acontece? Tem uma regra assim, a pessoa tem família, tem filho, não sei o quê, tá, essa não pode. Então quem vem lá de baixo que sei lá, é solteiro, tá há pouco tempo na empresa e tudo mais, entendeu? Então tem muita proteção. Então, quer dizer, na nossa empresa tem muita gente que está se aposentando com 35, 37 anos de trabalho, na mesma empresa. Eu estou com uma mão para cima, outra para baixo, porque eu vejo um lado bom nisso, de estabilidade. Você vê como é que o americano gosta de falar, mas é o social net, né? É aquela rede de segurança social para manter um país estável e tal. Mas, por outro lado, isso me passa uma imagem de inibir um pouco a inovação, né? Que você acaba... Não sei. Muito bem. Muito bem dito. Isso, sem dúvida. Porque o que acontece, né? Que eu noto, principalmente, quanto mais tempo você fica na empresa, eu vejo que as pessoas, elas gostam do que fazem, elas têm aquilo que elas fazem, quase como se fosse o próprio filho, né? Uhum. Então, assim, muita gente acaba não tendo
como se inovar, né? E se inova como? Por meio de mudança de gerente, mudança de projeto, mudança de tecnologia e tudo mais, mas é uma coisa meio forçada. E muitas vezes, quando contrata algumas pessoas mais jovens, né? Aí você vê assim, a gente fala em alemão um termo chamado de frisches Blut, que é sangue fresco. O que acontece? Você traz aquela pequena mudança na equipe que acaba, né, fazendo que o negócio mude, né? De repente mude o destino, mude o caminho, muda a tecnologia, ou acaba trazendo uma pequena mudança que dá um bom resultado para a empresa, que é importante, né? Que é o caso que acontece, quanto mais tempo as pessoas trabalham, menos inovação tem. Por um outro lado, na Alemanha, aqui tem muita gente que estuda muito e tudo mais, muita gente acaba fazendo inovação, por mais que a gente pense que é um negócio que a pessoa está acomodada. O que acontece é que aqui as pessoas não ficam tão acomodadas, entendeu? Perfeito. Então isso já é muito cultural, legal, que é da Alemanha. As pessoas estão muito tempo no trabalho, mas elas não estão acomodadas naquela posição. O André sabe, eu sento, eu respondo meus e-mails e assim passo as minhas 8 horas e eu vou para casa. Né? Você está lá com 60 anos de idade, está trabalhando, é pauleira, né? É pauleira, não é brincadeira. Né? Então, não, muito interessante. E assim, me corrija se eu estiver errado, mas você foi para a Europa com o passaporte austríaco, né? Com a cidadania austríaca, com o passaporte europeu. Isso deve ter facilitado o teu processo até de entrar ou não, mas primeiro eu queria saber dessa tua experiência e segundo, assim, até para o pessoal que está ouvindo, tu sabes de histórias das dificuldades que alguém que vai com um visto normal, não com um passaporte, acaba sendo mais difícil arranjar um emprego? Você conhece alguém nesse estado, nessa situação? Uhum. Olha, como você falou, eu vim do Brasil com um passaporte austríaco, o que facilita muito, né? Porque é o que acontece, eu não tenho burocracia nenhuma, eu sou um cidadão europeu. Uhum. Então eu chego aqui, eu apresento meus papéis, faço uma entrevista, eu posso ser contratado sem burocracia nenhuma. Só preciso de uma conta do banco, o endereço e do meu passaporte e fechou. E mais alguns outros documentos, mas isso faz parte do processo natural de vir para cá. Sendo brasileiro ou sendo uma pessoa de outra região não da União Europeia, é um processo que é um pouquinho mais complicado, sem dúvida. Eu conheço um caso, mas não tenho muitos detalhes dessa situação, onde a moça trabalha numa equipe na qual eu trabalho como Scrum Master. Uhum. Né? Ela estudou aqui e ela é indiana. Né? Quer dizer, ela tem um visto de permanência e eu sei que ela foi contratada, mas ela foi contratada. Fala praticamente, eu diria, 90%, 80% do tempo é inglês, a comunicação dela, porque ela não fala um alemão assim, uma fluência muito alta, né? Mas ela é contratada e trabalha para nós, porque neste caso ela veio pela universidade, começou com um projeto, demonstrou que no projeto onde ela trabalhou no diploma dela, ela tinha um bom resultado, uma forma de resolver os problemas e se adaptou ao processo todo. Foi optado por admitir ela para a empresa, foi feita uma oferta e ela aceitou, e aí funciona, né? Quer dizer, quando é para fazer, se você tenta, funciona. Eu conheço um caso de uma pessoa, um brasileiro, agora eu vou contar uma pequena história. Eu estava na empresa um dia e aí veio um colega meu e perguntou: Beno, você conhece essa universidade aqui? Daí eu olhei assim, o Desk do sim, eu morei nessa cidade, né? Eu sou de lá, né? Daí ela assim, não, então, eu tô com a gente tá aqui com um currículo de um rapaz aí, ele tá morando em Portugal, mas ele estudou aqui na universidade, queria saber como é que é, se a universidade é boa, se, né, e tudo mais. Aí o que aconteceu? Eu fiquei assim, nossa, né, que coisa, Joinville, como é que o cara de Joinville vai parar aqui em Varna? Mais um! Aí o que acontece? Eu descobri que ele, na verdade, ele estudou em Joinville e é de Guaramirim, daquela região, e ele tem um passaporte português, estava em Portugal e estava procurando por uma outra oportunidade. Claro, Portugal e Alemanha, sabe, tem as diferenças de salário, então ele estava procurando e achou a nossa empresa. E ele veio, ficou 1 ano e meio e
por N motivos, decidiu sair da empresa, foi para uma outra empresa, mas assim acontece, né? Assim acontecem as coisas. E então, quer dizer assim, o que eu queria voltar, impossível não é, né? O que conta, sem dúvida, eu tenho outros casos, tenho alguns outros casos para contar como é que funciona, de gente que vem trabalhar na área de TI, mas o que acontece? A pessoa quer muito e ela se esforça, ela se batalha, e consegue, sem dúvida, trabalhar na área, né? Mas tem que querer, tem que buscar e demonstrar que consegue, demonstrar que pode e tudo mais, né? Mas funciona. Demora um pouquinho, mas funciona. E a Alemanha, acho que tem uma política de imigração objetiva, vamos chamar ela de objetiva, né? Eu sei que tem alguma coisa de movimento de extrema-direita, bababá, como a gente vê os Estados Unidos, alguma coisa também, mas eu acredito que seguindo o caminho certinho, fazendo, de repente até pegando uma consultoria, alguma coisa para ajudar, você consegue migrar para a Alemanha de uma forma correta e trabalhar aí, né? Sim, porque a gente tem muita falta de mão de obra, né? A parte de TI mesmo, hoje em dia, eu recebo várias notificações procurando. Tem uma vaga de gerente aqui, de Stuttgart, toda Frankfurt, tem, né, muita procura. E aí isso, por um lado, a Alemanha sabe que essa falta de mão de obra influencia muito a indústria, né? Por influenciar a indústria, significa que existe todo um processo que, na verdade, facilita a entrada de funcionários ou de gente do exterior para cá, sendo profissionais que têm uma qualificação boa e assim por diante, sabe? Porque é isso que se precisa. A gente não precisa de gente que nada contra, mas para limpar a rua, para vender roupa ou essas coisas. O que procura-se aqui são engenheiros, profissionais de TI, e médicos e assim por diante, né? São pessoas com alta qualificação, que está faltando, simplesmente. Que vão agregar para a produção do país, né? No fundo é isso. Exatamente. E assim, eu não tenho exatamente a data, mas se a gente publicar o episódio uma semana depois, o que acontecer não tem problema, mas eu queria pegar teu feeling, eu passei o olho hoje rapidinho no headline falando das eleições aí, e eu acho que é a primeira eleição em muito tempo, né? A Merkel, eu acho que já está há um bom tempo aí, né? Não, ela teve. Não, como é que funciona? É que aqui está um pouquinho complicado esse negócio de eleição. Como é que está o clima, assim? Essa é a minha pergunta. Como é que está essa. Assim, a Merkel está saindo depois de 16 anos. Ela foi, se não me engano, a chanceler que por mais tempo regiu na Alemanha. Mas só que a gente está com uma. Como é que se diz assim? Como em todos os lugares do mundo. As opções não são das melhores. Mas, enfim, as opções não são das melhores, enfim. Então, e aqui como é que funciona? Você pode se reeleger, não é se reeleger porque você vota no partido, né? Então, a Angela Merkel já está aí no poder fazem muitos anos, e agora ela vai se aposentar, vai parar e tudo mais, e agora vai começar um novo partido. E, como você mesmo falou agora há pouco, tem uns partidos de extrema-direita que surgiram, como em todos os lugares do mundo sempre tem e sempre vai existir. E esses, né, eles estão aí, e vão permanecer por um bom tempo. Eu não sei o que vai acontecer daqui 15 anos, daqui 20 anos, como é que vai estar a situação da Alemanha. Eu espero que, né, existe muita gente com boa cabeça ainda. Mas esse partido ele vai estar no parlamento, né? Ele não vai reger, mas ele vai ser o partido contra, vamos supor, né? E o que acontece? Vai ter as eleições, o SPD, a princípio, que é o Partido Democrata, ele vai ter a maior parte, mas não vai ter a maior parte do parlamento para regir por conta própria, ou seja, ele vai ter que buscar uma união com outros partidos, provavelmente com os partidos que já existem, que a gente fala aqui, que é o Partido Vermelho, que é o SPD, o Partido que é o preto, que é Schwarz, em alemão, que é o CDU, CSU, são dois partidos que já têm uma união para conseguir a maioria do parlamento para daí poder regir. Porque sem maioria não funciona, né? O barco vai para... sabe isso, né? Então, assim, vai dar uma mudança, mas não espero que seja uma mudança grande e boa parte das coisas que existem hoje vão continuar visíveis ainda.
Bom, uma pausa rápida nessa entrevista e já voltamos com mais. Enquanto isso, você está pronto para uma oportunidade de emprego no exterior ou até mesmo para uma multinacional que exige inglês fluente? Que tal se preparar para o processo de recrutamento com um serviço especializado em entrevistas de emprego em inglês? Na Spark English, nós lhe ajudaremos, desde a tradução do currículo e perfil do LinkedIn em inglês, até um serviço personalizado de preparação para entrevistas, com simulações reais de acordo com o seu segmento e suas dificuldades. Visite sparkenglish.com.br e envie uma mensagem na página de contato com suas informações. Nós entraremos em contato para agendar uma avaliação gratuita e lhe ajudar a conquistar o emprego de seus sonhos. Spark English, seu serviço especializado de inglês para entrevistas de emprego. Agora, vamos retornar à entrevista de hoje. E como foi esse ano e meio de pandemia para vocês? Assim, o meu entendimento foi bem, talvez um dos países mais restritos em alguns pontos, né? Como é que foi, assim, para ti a mudança de ter que trabalhar de casa, e a gente vai entrar na questão dos filhos também, de ter os filhos perto e criar filho aí na Alemanha, mas como é que foi esse último ano e meio de pandemia para ti e para o país, a tua visão do país? Foi loucura. Ano passado foi loucura. Muita coisa a gente viveu que a gente não sabia, né? Eu esqueço até hoje, uma semana antes de o lockdown ser oficializado, o meu chefe na época, né, ele veio e falou assim, olha, provavelmente, isso já conversando já com outros gerentes da própria empresa e tudo mais, né, provavelmente vai vir um lockdown, nós vamos ter que trabalhar de casa, então já dá uma olhada na equipe, ver se está tudo certo, né, já avisa eles para levar notebook todo dia para casa, porque a hora que vir não vai nem poder vir na empresa, né? Uhum. E do jeito que foi, na outra semana veio o anúncio, a gente estava mais ou menos preparado, né? Porque o nosso trabalho na empresa, o que acontece? Eu estou trabalhando aqui, esse aqui, o que tem a câmera e tudo mais, é um laptop, né? Todo mundo, a maioria das pessoas, ou praticamente todos eles têm laptop, porque primeiro, para fazer reunião, em sala de reunião, tu pega o laptop, vai lá e faz, né? A gente tem que, às vezes, nos últimos anos, uma vez por ano eu ia para os Estados Unidos, na Califórnia, na matriz. Uhum. Eu tenho que levar o meu notebook para fazer as coisas. Quer dizer, então todo mundo já está acostumado a trabalhar com um notebook. E veio e todo mundo começou a trabalhar. No começo foi difícil, porque, tipo, né? Como é que eu vou fazer uma reunião? Né? Os primeiros dias a gente, né, ia até tarde, eu acordava 8 horas da manhã, quer dizer, a criança não tinha aula, a escola não estava nem preparada. A escola foi pior ainda, né? A escola nem se compara. Na empresa, o que acontece? Como a gente já tinha o costume de fazer reunião em casa e tudo mais, o início faltou um pouquinho das ferramentas, até o momento que você fala assim, eu vou sair daquela ferramenta e vou utilizar esta ferramenta que ajuda realmente a fazer reunião e tudo mais, né? E os primeiros dias foi assim, um funcionário da minha equipe falou assim, as primeiras 2 semanas você não aguentava mais de ter que fazer isso daí, você queria voltar para a empresa. As 2 outras semanas você já estava meio assim, né? E nas outras 2 semanas eu falei assim, não quero mais nem voltar para o escritório agora, né? E assim, foi um momento de muita adaptação e toda a questão do corona, né? Porque assim, a gente não sabia o que era o corona, ninguém sabia, e principalmente eu lembro hoje dos bombeiros passando nas ruas em Waldbrunn, onde eu morava, que é uma cidade que tinha... A cidade toda tem 13 mil habitantes, mas a vila que eu morava tem 1.300, 1.500 habitantes. Os bombeiros passando às 6 horas da tarde, falando assim, por favor, vão para casa, agora é lockdown e né, não tem mais ficar na rua, né? E eu nunca vivi isso na minha vida. Então isso tudo, cara, isso entra, assim, é uma coisa que tu não... É difícil de assimilar, né? Você conta assim, mas é difícil de você entender o que está acontecendo. Você aceita, mas ao mesmo tempo não sabe, né? E aí tudo era assim, né? Se ia no supermercado, eu tinha álcool, era álcool, e era só máscara e álcool na mão, e fazendo compra para os vizinhos, porque daí os nossos vizinhos eram tudo gente aposentada com mais de 60 anos de idade, 70 anos de idade. Aí você pensa, exatamente as pessoas do grupo de risco, né? A gente ia lá e nós fazemos compra para vocês. Então, 2 famílias, a gente ajudou, fez compras para eles e tudo mais, né?
E assim vai, né? Mas só que o que acontece? Como tudo é uma onda, chega um momento que você se adapta de tal forma que você vê que o negócio já faz parte da tua vida. É como pegar trânsito todo dia para ir para o trabalho. Uma hora você se acostuma. No primeiro dia lá, depois você vai, né? Veio o verão, daí o verão liberou, e depois veio o inverno de novo, e daí veio o terceiro lockdown, ou o segundo lockdown, né? Nem sei mais quantos lockdowns, entendeu? Né? E aí foi. Mas hoje em dia eu vejo que, por experiência própria, a gente, por trabalhar em casa, tem algumas boas vantagens, sem dúvida, né? Perfeito. Não preciso mais levantar para ir na minha sala de reunião, não perco mais tempo. A hora que eu quero fazer um café, eu vou lá, faço o café, volto aqui, continuo a trabalhar. O café está pronto, eu pego o café e assim vai, né? Então, os meus 3 funcionários moram a 40 minutos de carro da cidade, da filial, o que não faz nem sentido vir todo dia de carro pensar, pegar 40 minutos de trânsito para chegar no escritório. Eles ganham 1h30 da vida deles por dia, né? Exatamente. Então, hoje nós estamos flexibilizando, né? A gente não recebeu o anúncio oficial, a ideia é oficializar. Quem trabalha 3 dias no mínimo no escritório tem uma mesa fixa, e aquele que trabalha 2 dias ou menos né, não tem mais mesa fixa. A gente vai ter que ter um sistema de agendamento que fala assim, ó, minha equipe hoje, quartas-feiras, está no escritório, a gente vai ter um local onde nós temos as 4 mesas, né, ou 5 mesas com a equipe toda, para a gente estar perto, próximo um do outro, para poder trabalhar no escritório. A esperança é que oficialize, né? Mas Como é que tá a vibe aí? Tipo, a questão de vacinação, acho que os números estão bons, né? Tipo, como é que tá o pessoal na rua? Tem muita gente contra, né? Tem bastante. Então, se tu vê os números, cerca de 30%, um pouquinho menos de 30% da população é contra, e o pessoal é bem... É que nem Estados Unidos nesse ponto, né? O governo tá modificando tanto as leis que se você ficar internado por conta de Covid, você não vai ter mais... você não vai receber mais o salário. Uau. Né? E mais muitas coisas. Eu não posso ir no restaurante se eu não estou vacinado. E N coisas. Eu não posso fazer mais teste gratuito, porque o que acontece hoje, por tudo aqui tem central de teste. Eu vou lá, faço o meu teste, vamos supor, quem não é vacinado, faz o teste, e daí, tá negativo, tu pode ir no restaurante. A partir de outubro, tem que pagar pelo teste. Eu nem sei qual é o valor, mas tem que pagar pelo teste. Então, eles estão forçando tanto que, no final das contas, é melhor ser vacinado do que... Né? Não adianta ser contra. Vai ter aquele percentual da população que não vai querer e pronto, e só para ser do contra. Para as crianças, Breno, assim, pô, eu conheci o Caio muito pequenininho. O Caio tá com o quê agora? Quantos anos? Tá com 12 anos. Nossa. E a tua filha eu nem conheci. Como é que é a educação deles? Ó, tá aí ela. Vocês não estão vendo no áudio, mas eu tô vendo aqui no vídeo. Como é que é a educação deles aí? Assim, antes pandemia e durante pandemia, e como é que, tipo, a questão do inglês, eles aprendem algum outro idioma, ou é só o alemão? Como é que é a questão da educação deles aí? Esse é bem interessante. Ano passado foi... Joga fora, né? A escola foi complicado, né? Foi bem complicado. Mas assim, se contar normal, no primário, a minha filha está no kindergarten, ela agora seria o equivalente a jardim de infância no Brasil. Uhum. Né? Esse aqui que tem? Sim. Então, os docinhos aqui. Isso. Ela está no jardim de infância, então agora ela está começando a receber preparação, que é sentar numa carteira, escrever algumas letrinhas e coisa e tal, para poder se preparar para não chegar na escola naquele baque, né? Como a gente mora numa região que é próxima da França, as crianças têm francês no primário. Que interessante. Língua, né? Tem uma lei, uma regra, uma coisa assim, que a 30 quilômetros de distância da divisa com o país, aqui para nós, eles têm que aprender em francês no primário. O Caio aprendeu, mas já se foi, né? E na época, como é um pouquinho uma lei, digamos, antiga, não tinha inglês na escola, o grupo de pais ofereceu, a gente pode contratar uma professora e dar aulas em paralelo de inglês. Né? Tem sala na escola, a professora é como se fosse fazer parte do currículo, né? Uhum. Então ele fez 3 anos e meio de inglês no primário, quer dizer, tinha francês e inglês. Quando muda de escola, que é da quarta para quinta, você tem que escolher
entre inglês, você pode escolher entre inglês e francês, né? Quer dizer, aí é por conta da criança, tem mais afinidade com francês, faz francês, senão faz inglês. O Caio escolheu inglês. Da quinta para sexta, aí já começa a dificultar um pouco mais, e daí depende de escola para escola, já volta esse termo. Aí tinha latim ou espanhol. Caramba! Então você tinha inglês, ou latim ou espanhol, né? Quer dizer, então tinha duas línguas estrangeiras, né? E a Alemanha, ela tem um sistema escolar que é muito diferenciado do Brasil, que eu não conheço no Brasil isso, né? Eu acho que talvez seja em algumas escolas um nível parecido. Na quarta série, você recebe digamos, uma sugestão do professor, que você pode ir a favor ou falar, não, meu filho, eu vou fazer outra coisa. E ele diz o seguinte, olha, o teu filho tem boas notas, ele se esforça, e eu acredito que ele pode ir para o ginásio. O ginásio é um nível mais alto, mais puxado, né? São para crianças que têm aquela coisa assim, eles fazem muita coisa por conta própria, e se tiver pressão eles vão fazer também e vão indo, entendeu? E ali você tem essas questões, que daí você tem latim, você tem espanhol, tem francês, tem inglês. Mas são escolas que oferecem um currículo muito diversificado, tem muita coisa legal, sabe? E o Caio foi para o ginásio, mas, enfim, não funcionou, né? O nível abaixo tem o Realschule, que é a escola real. Ele não é tão puxado quanto o ginásio, vamos supor. Então, o currículo é bem parecido, muitas coisas são bem parecidas, né? Então, e assim vai. E ainda tem mais um outro nível abaixo, que é uma escola mais técnica, voltado mais como é que se diz? Pro fazer, vamos supor, né? Para a parte de coisa manual e tudo mais. Todas as escolas, o que acontece? Algumas são mais rápidas, você consegue completar o nível escolar de forma mais rápida, que é o caso do ginásio. Ele é mais compacto, mais puxado, é bem mais conteúdo, só que finaliza mais rápido e você consegue fazer uma universidade, já ir direto para a universidade e tudo mais. As outras escolas, o que acontece? Ela demora mais para você chegar no mesmo nível. Entendi. Né? Só que no final, o que acontece? Você termina o curso, você tem que fazer, de repente, alguns adicionais para completar o currículo para ser equivalente ao do ginásio, vamos supor. Né? O Caio, hoje, a gente colocou ele no nível mais baixo, né, por N motivos, né? Mas tá adorando a escola, e a escola permite ele fazer exatamente isso depois, só que é uma escola que não é puxada, não é aquela coisa exagerada. Ele tá respeitando o tempo dele, acho que na verdade, né? Ele vai chegar no mesmo ponto lá em cima, mas tá fazendo o tempo dele. Exatamente. Pô, não quer dizer que a escola é ruim. A gente tem muito no Brasil, a gente compara muitas vezes assim, a escola pública do município com a escola privada do não sei o quê. Você paga, sei lá quanto, R$1.000 às vezes por uma escola, e a escola pública você sabe que, sei lá, né? Não chega nesse nível, não dá para comparar. O que acontece é que nem eu falei para ti, a escola, o Caio tá adorando, os professores são super bacanas, as crianças gostam do Caio, mas só que acompanha o ritmo da criança e oferece as coisas, né? Eles oferecem muita coisa, tem muita opção, e a criança tem que buscar aquilo que ela gosta, entendeu? E daí aquilo é onde a criança vai ser. Isso é público ou é privado, Ben? Público. Caramba, tudo e ainda tem isso escola é público. pública, tem escola privada aqui ainda, desculpa, ainda tem escola privada, né? Caramba! Então, realmente, a preparação do indivíduo para a vida adulta é um negócio impressionante do ponto de vista de educação. Eu gostaria de ter, eu já falei várias vezes para minha esposa, na época eu falava assim, eu gostaria de ter feito aqui, de ter estudado antes aqui, né? Porque eu lembro da universidade, eu lembro muitas coisas da escola e tudo mais, a gente não leva a sério. E a pessoa aqui, cara, a gente tinha estudante que fazia projeto com a gente, é outra cabeça, é uma cabeça assim de adulto, não é de brincadeira, não é de beber, de fazer festa. Tem seus momentos de festa e tudo mais, mas é extremamente separado, é responsabilidade, é trabalho, é projeto, e é 100% focado naquilo. Então é uma outra cabeça, então você vê que é levado a sério, entendeu? Então, se eu tivesse tido a oportunidade, eu gostaria de ter feito os cursos aqui, né? Porque pudesse voltar no tempo. Pudesse voltar, mas enfim.
E tudo dá, né? Ô, Beni, como é que é a questão, falando de Europa agora, como é que é a sua facilidade de poder conhecer vários países em torno de ti? Aí eu quero que tu entre na história do teu irmão, que tu contou antes de a gente começar a gravar, que é sensacional o que ele está fazendo. Mas primeiro, como é que tem sido para ti esses anos na Europa? A oportunidade que você teve de conhecer outros lugares, outras culturas? Como é que foi para o teu crescimento pessoal? E aí conta a história que o teu irmão está fazendo, que é sensacional. Viver hoje, atualmente, viver na Europa, eu digo Europa porque hoje é a União Europeia, é uma coisa incrível, né? Eu conheço algumas pessoas falando, mas se você olhar no período, naquela timeline da história europeia, você vai ver que nunca vivemos um momento tão longo de paz, sem guerras. É verdade. Né? E o simples motivo de eu poder sair agora daqui e entrar na França, jantar na França num restaurante e voltar depois para casa, sem burocracia, sem espera, claro que tem Covid e tudo mais, mas essas dificuldades à parte é incrível, incrível, sabe? É uma coisa que muitas vezes a gente conversamos muitas vezes sobre isso. Todo mundo tem que fazer isso um dia, viver um pouco no exterior, viver, participar e conhecer para entender o que é ruim, o que é ruim no Brasil, o que é bom no Brasil e saber dar valor para aquelas coisas e saber também o que precisa ser mudado, né? E essa questão de você estar aqui, poder entrar e sair, meus pais vieram hoje da Áustria, eles vieram da Áustria como se você fosse de Joinville para Florianópolis, né? Entendeu? Né? Não é como você falar assim, eu vou entrar, né? Não tem essa. Né? E a gente vem do Brasil, a gente tem um sentimento no Brasil muito como é que se fala? Do coitadinho, do pobrezinho, do eu não posso e não sei o quê. Né? Hoje eu vejo, eu tinha muito isso quando eu vim para o Brasil, para cá. Hoje eu vejo, não, eu falo de Augenhöhe, que a gente diz, né? Quer dizer, nem sei como se fala isso em português, né? Da mesma altura dos olhos, vamos supor, né? Olhar olho no olho, né? Olho no olho com o pessoal daqui. Não porque eu sou brasileiro ou porque eu sou exterior. Não conta. O que conta é a minha experiência, a minha pessoa, se eu sou correto, se eu sou profissional. É isso que conta. O resto é história. Se você vem da Cochinchina, tanto faz. Né? Porque o resto é o que conta. Né? E por que eu digo que é importante? Porque quando você vem de um outro país, você vive por um tempo, você vê que é diferente, você muda a sua visão de vida. Você vê assim, poxa, mas eu pensava dessa forma, tá? Não tá certo. Eu pensava assim, também não tá certo. Nem tudo que é ruim no Brasil significa que é ruim, nem tudo que é bom aqui significa que é realmente bom. Eu me adaptei à cultura alemã e hoje eu diria que eu teria muita dificuldade em me readaptar à cultura brasileira. Perfeito. Né? Então, eu gosto daquela questão, assim, o negócio começa às 6 horas, às 6 horas eu estou lá para começar às 6 horas, e não, né, como a gente começou hoje, 6 horas em ponto. Exatamente. E assim vai. Então, é importante para todo mundo, se a pessoa tiver uma oportunidade, falar assim, eu tenho uma oportunidade de fazer as coisas corretas, legalmente, morar no exterior, ganhar uma experiência, aprender uma língua, aprender uma cultura, faça, porque isso te enriquece tanto que não existe dinheiro no mundo que pague. Né? No momento que você decide, eu vou voltar para o Brasil, tem muitas coisas que você vai ver assim, que não fazem mais parte, mas isso o que acontece? Se todo mundo vê de pouquinho em pouquinho, as coisas mudam, as coisas vão ficar boas. Né? O Brasil não é o inferno, não é, né? É questão de você dar valor para aquelas coisas que são boas e fortalecê-las, que é o que a gente sente falta, eu sinto falta hoje no Brasil. Né? As coisas boas a gente não fortalece e acaba dando um valor extremamente alto para determinadas coisas. E aí desequilibra, né? Nossa. Então é uma experiência legal. Eu conheço bastante gente que já veio para cá, muito brasileiro. Tem vários brasileiros que moram aqui, que estão morando aqui e tudo mais. Gente como brasileiros, muitas vezes a gente vê assim, brasileiro, né, a gente nunca sabe, porque tem muita gente que vem legalmente, tem muita gente que faz tudo certinho, muitas vezes tem muita gente que faz muito avacalhado. E você sabe, acaba denegrindo a imagem daquela cultura, sabe? Então, a mesma coisa que a gente tem no Brasil, assim, esse veio do exterior, faz tudo certinho, não sei o quê.
né, às vezes, por fazer dessa forma, acaba denegrindo a imagem da cultura da pessoa e tudo mais, né? Mas faz parte. E teu irmão? O que o O teu meu irmão tá irmão, aprontando, cara? ele tá numa fase da vida dele de muito aprendizado, digamos, né? Ele decidiu, ano passado, com toda essa questão de Covid, eu acho que para muita gente, eu conheço gente na minha empresa também que falou, eu vou me aposentar agora com 60 anos de idade, não preciso mais trabalhar, para quem eu vou trabalhar? 60 anos de idade, pensar, aqui hoje eu tenho que trabalhar até os 67, se eu quiser me aposentar com 100%, hoje, 2021, eu teria que me aposentar com 67 anos. Até eu chegar nos 67 anos, eu passo provavelmente por 70. Tem Então, tempo ainda para considere isso. isso vindo para a Alemanha, né? Se você pensa assim, eu vou ir para a Alemanha porque lá tem, né, tem uma oportunidade, faz parte, né? E o que aconteceu? Com toda essa questão de Covid, de repensar, você está em casa, você vê o valor das coisas, onde é que está o valor das coisas? O que é o valor? É a família, é estar com a família, estar com as crianças, vê-las crescerem, participar do crescimento, é poder sentar na beirada do rio e ver o rio, fazer nada e tudo mais. Isso que é o que dá valor, não é mais o correr de carro, o trânsito todo dia, trabalhar até 24 horas, etc, etc, né? O que acontece? Mudou, deu aquele clique, né? Ele decidiu esse ano fazer um ano sabático, que ele para de trabalhar, ele continua contratado no papel, mas não recebe salário. Muito interessante. Reserva, né? E agora ele está o ano inteiro livre, vamos supor, né? Ele está com o quê? 32, 33? Ele está com, deixa eu pensar, ele é 85, ele está com 36. Pois é, não, boa. Tem tudo pela frente ainda. Tem tudo pela frente, né? E ele fez 60 dias, ele esteve na Costa Rica, visitou, trabalhou numa fazenda, fazenda mesmo, mas plantar com enxada, não é sentar lá e falar, estou numa fazenda, não, foi trabalhar. Dali ele foi ficou na casa de uma família que ele conhecia, também trabalhando na fazenda, ajudando em várias coisas, principalmente na produção de manga. E agora ele voltou faz uns dois meses e meio, e ele está fazendo uma caminhada da Suíça até Roma. Então, por dia ele anda 15, 20 quilômetros, para no albergue, descansa, conhece um monte de gente no caminho, para chegar até Roma daqui uns 12 dias, daqui uns 1 ou 2 semanas, acho que 3 semanas ele chega lá. Que sensacional isso. Ele está em Siena. Nesse momento, ontem ele estava em Siena. Hoje ele já está em outra vila. E provavelmente a comunicação nesses diferentes países deve ser muito em inglês, né? Ou ele sabe falar italiano também? Não, não sabe. É inglês, né? Inglês. Os vilarejos, eu acho que como tem muito albergue, já é muito comum fazer essas coisas, então é inglês, né? Inglês aqui, voltando a uma coisa que a gente acabou não falando, né? A questão como é que funciona, da língua, né? Se eu lembrar agora que é uma questão bem importante, como é que funciona aqui. Depende muito da empresa, do tamanho dela, senão, né? Então, como eu falei, eu tô com uma pessoa que eu conheço que trabalha só com inglês, nossa equipe. Como uma empresa americana, a comunicação é muita comunicação em inglês. Interna, quando a gente vê assim, só tem gente que é da Alemanha, a gente fala em alemão, mas vamos supor que é 60% do tempo, dependendo da equipe para equipe, 60% em alemão e 40% em inglês, né? O meu trabalho, como eu lido com muita gente dos Estados Unidos, da Índia e de outros locais, eu diria que é quase 60% da minha comunicação é em inglês e os outros 40% em alemão. Sensacional. E aí tem empresas pequenas, né? Empresa pequena, eu trabalhava antes numa empresa que tinha 102 funcionários, quer dizer, de 12 mil para 102 é uma grande diferença. Inglês era normal também, né? Claro que nem todo mundo tem aquela fluência no inglês, mas permite a comunicação e permite que uma pessoa fale e você entende o que ela esteja falando, né? Então, inglês é uma coisa bem comum aqui. Minha pequena experiência quando a Bi foi correr a Maratona de Berlim, acho que faz uns 3 anos, foi... meu alemão é 0, né? Então, e todo mundo fala que é parecido para mim, eu não acho parecido, eu nunca consegui aprender alemão, mas Berlim foi muito tranquilo, Munique um pouquinho mais complicado, mas tudo falava inglês. Munique tem muito do dialeto, né? Muito do dialeto. Até quando a gente vai lá, eu tenho que ficar assim, eu tenho que prestar atenção quando eles estão falando, porque senão...
Pô, Beno, sensacional, my friend, sensacional mesmo. Obrigado pelo teu tempo. Se tudo der certo, ano que vem, eu acho que ano que vem que tu conversa mais com a Bi sobre isso do que eu, mas eu acho que ano que vem que ela corre a maratona. Ela desistiu desse ano, né? Não, porque não questão de entrada no país e Covid, acho que esse ano não deu, mas ela conseguiu transferir para ano que vem. Então, capaz ano que vem a gente tomar uma cerveja juntos. Aí. Legal, bacana. A gente dá um jeitinho de tomar uma cerveja junto. Isso, com certeza. Cara, obrigado mesmo pelo teu tempo. Sensacional as tuas histórias, sensacional a tua perspectiva. Eu acho que isso é o mais interessante para quem está ouvindo. Tua perspectiva sobre o que é trabalhar aí, o que é viver aí. Bem diferente das entrevistas anteriores que a gente teve com o pessoal do Canadá, nos Estados Unidos. É uma outra realidade, mas é uma realidade plausível para quem realmente quer tentar da forma correta uma vida na Europa, uma porta de entrada, principalmente se você tem qualificação na área de TI, engenharia, realmente tem muita oportunidade na Alemanha para você. Legal, ficou bem feliz de poder participar e de contar um pouquinho das histórias da Alemanha. Depois escrever um livro. Tu vai virar o embaixador aí da cidade. Tá longe, é? Mas, my friend, obrigado mesmo, pessoal que está ouvindo. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima semana. Valeu, abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Esse podcast foi um oferecimento de Spark English, serviços de tradução e consultoria para entrevistas de emprego em inglês e internacionalização de empresas.